Bom, pessoal, vamos falar agora como padronizar o material didático, né? O que a gente precisa ter em mente para padronizar um material didático. A primeira coisa que a gente deve pensar é numa logomarca, porque é a logomarca que vai representar você daqui para frente. Todas as vezes que você criar um trabalho novo, um curso novo, um material novo, é essa logomarca que vai vender a sua imagem. Então, é importante que você tenha isso já criado ou que você passe a criar a partir de agora. É fácil. Existem muitas pessoas que buscam a ajuda de profissionais para criarem logomarca. Eu acho muito legal, mas isso requer um investimento muito grande, porque isso não é um trabalho muito barato. Então, eu acho que você mesmo pode criar a sua logomarca. Como? Por exemplo, a minha logomarca nada mais é do que as duas letras do meu nome e do meu sobrenome, sobrepostas. Então, assim, vocês podem criar a logomarca de vocês a partir de um desenho ou colocando a própria abreviatura do nome ou formando uma junção de um nome, um sobrenome, enfim, isso fica a critério de vocês. É muito importante que isso seja criado, porque é a partir dessa logomarca que vocês vão conseguir vender o material. Uma outra coisa que eu gosto muito na hora de padronizar o meu material é de saber em que posição na folha eu vou colocar a minha logomarca. Então, existem lugares que são apropriados. Eu, particularmente, gosto de colocar no canto direito, em cima na folha, ao lado do título. Tem pessoas que preferem colocá-las centralizadas ou colocá-las do lado direito. Isso fica a critério de vocês. A única coisa que vocês precisam ter em mente é, uma vez colocado do lado direito, será sempre colocado do lado direito. Isso é criar um padrão. Uma vez colocada no lado esquerdo, sempre no lado esquerdo. Uma vez centralizada, sempre centralizada. Uma outra coisa que a gente deve observar também é o tamanho da logomarca, né? Tem pessoas que colocam uma logomarca que ocupa praticamente todo o cabeçalho, que ocupa toda a parte de cima da folha. Não há necessidade disso. Escolham um tamanho, vejam qual é aquele tamanho e mantenham aquele tamanho sempre. Então, lembrando, criem uma logomarca. A partir da logomarca, determine qual é o tamanho que essa logomarca vai ocupar na folha de vocês e o local onde ela vai estar sempre alocada, se do lado esquerdo, se do lado direito ou se centralizar. Existem pessoas que até utilizam a própria logomarca como fundo de folha, né? Como uma marca d'água. Então, isso é uma outra coisa que vocês podem também fazer. Se não querem colocá-las em cima, até para economizar papel e usá-las como marca d'água, fiquem a critério de vocês. Uma outra coisa que é legal a gente falar também é a fonte. Quais são as fontes que são ideais, que são adequadas para se utilizar num treinamento à distância? Porque elas facilitam a leitura, elas não forçam a vista e elas não cansam na hora da leitura. Então, são 3 fontes, basicamente, próprias para esse tipo de trabalho. É a Colibri, é a Kandara e é a Bookman Old Style. Eu prefiro a Kandara. Eu gosto mais. Ela é uma fonte que ela não me atrapalha na hora da leitura. E como eu, assim, sempre pauto a condição do meu aluno baseada na minha condição, se não me atrapalha, possivelmente também não vai atrapalhar o meu aluno. Uma outra coisa, depois de escolhida a fonte, é o tamanho dessa fonte. O que eu faço? Se é para título do trabalho, eu coloco sempre tamanho de fonte 13. Se é para texto, tamanho de fonte 12. E se for para cabeçalho ou para rodapé, eu coloco o tamanho de fonte 9. Tá? Então, assim, quanto à forma, ela é livre, né? Você pode justificar sempre à esquerda, sempre à direita, centralizar,
mas sempre busque usar o mesmo tipo de fonte e o mesmo tamanho de fonte para facilitar a leitura do seu aluno. Né? Aquilo que eu volto a falar, o objetivo aqui é a gente manter um padrão, o mesmo padrão sempre. Um outro item que eu acho legal a gente estabelecer também aqui, na hora de criar uma padronização do material, é o tamanho da folha. Eu uso o A4. Né? Então, assim, se você optar por usar um outro tamanho de folha, o tamanho de folha, na verdade, ele não interfere. Mas, uma vez escolhido um tamanho de folha, busque sempre utilizar o mesmo padrão, o mesmo tamanho de folha. Eu utilizo um tamanho de folha A4. Então, para todo material que eu crio, eu vou sempre utilizar um tamanho de folha A4. E o espaçamento entre linhas, eu uso 1,5. Né? Eu acho que é muito legal a gente deixar um espaço entre uma linha e outra para não confundir e facilitar a leitura. Em cima, no cabeçalho, eu sempre coloco o nome do curso e no rodapé eu sempre coloco o e-mail ou um telefone para contato ou, no caso, o endereço, tá? Para que as pessoas possam sempre ter acesso mais fácil e não ter que entrar numa plataforma para fazer acesso comigo. No próprio endereço, ela tem ali o meu contato. Então, coloquem um e-mail de vocês, criem um e-mail para as aulas particulares e coloquem esse e-mail à disposição do aluno. Uma coisa que é muito legal da gente falar é o seguinte: nós, professores, e principalmente professores de idioma, utilizamos muitas figuras para facilitar a compreensão do aluno. É o que a gente chama de Picture Dictionary. Então, eu uso muita figura. E toda vez que eu coloco uma figura em um material, na hora de eu salvar esse material, eu vou salvar sempre como PDF. Né? Porque o PDF ele mantém essa formatação. Na hora de eu enviar esse material para outro aluno, de colocar na plataforma, enfim, ele não sai da formatação e não confunde e não distorce o exercício. Já teve, sim, época de eu não fazer essa formatação em PDF, mandar para o aluno e a figura se misturar e sair de formatação e o aluno ficar muito confuso na hora de responder o exercício. Então, utilizei figura, eu sempre vou colocar, vou sempre salvar esse documento em PDF. Até porque é indiferente se o aluno recebe o documento em Word ou em PDF. Porque na plataforma que eu utilizo, e eu vou falar dela para vocês daqui a pouco, existe uma parte só para exercício. Então, todo o exercício eu envio para o aluno no formato da plataforma. E esse exercício ele já vem até corrigido para mim. Então, o aluno vai ter o acesso, vai conseguir resolver sem precisar se preocupar se o material está em Word ou se está em PDF. Bom? Ok. Eu, particularmente, em cada curso que eu escrevo, eu procuro criar uma barra de figura, e é essa barra de figura que fica em cima de cada aula. Né? Então, para cada curso, eu vou sempre ver qual é a figura que chama atenção para aquele conteúdo de curso e vou colocar aquela mesma figura em todo o meu material. Vocês vão ter essa visualização na hora de acessarem o material escrito desse curso. E vocês vão ver lá a figura na barra. Então, procurem sempre fazer isso. Se o curso é de inglês, procurem sempre fazer uma figura, né, que você possa colocar no topo da folha, chamando a atenção daquele material para o inglês. Né? E é sempre colocado, gente, somente na primeira folha do material da aula. Não precisa colocar em todas as folhas, não. Somente na primeira folha. Uma outra coisa que é legal da gente observar também é número de páginas. É opcional colocar o número de páginas em qualquer material. Agora, como a gente está falando de padronização, se você colocar número de páginas em um determinado material, em uma determinada aula, coloque em todas as aulas, em todo o material. Tá?
criem mesmo o hábito e uma padronização. Assim como também o número da aula. Tipo, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Tá? É muito legal numerar cada uma das aulas para que você possa depois até identificar. A aula 1 é uma aula de interpretação de texto. A aula 2 é uma aula de escrita. Enfim, é muito legal vocês sempre colocarem essa numeração, ok? Inclusive para as atividades complementares. Atividade complementar 1, atividade complementar 2, vamos manter sempre o mesmo padrão. Para isso é que a gente faz uma padronização de material didático. Bom, agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a plataforma, né? Por que escolher uma plataforma para a gente colocar os cursos, para que a gente possa vender os nossos cursos? Eu utilizo, na verdade, duas plataformas. Eu utilizo uma plataforma só para a venda dos meus infocursos, então são cursos onde não há necessidade de interação. Então eu coloco ali, eu tenho curso de redação comercial, eu tenho curso de etiqueta empresarial, eu tenho curso de psicanálise, tenho curso de coaching. Então, para cada um desses cursos, como eles são vendidos individualmente e não há interação entre mim e o aluno, eu utilizo uma plataforma X, que é a LMS Studio. É uma plataforma muito bem desenhada, muito bem estruturada para essa finalidade, tá? Inclusive, ali você tem até como cadastrar a forma de pagamento, e o aluno paga diretamente a plataforma e você depois recebe esse dinheiro. Ou através da sua conta corrente, ou enfim, de qualquer outro tipo de cobrança. E existe também uma plataforma que é a minha principal escolha, que é a Syllab, que é essa plataforma onde vocês estão tendo o curso, e que eu utilizo como uma plataforma para as minhas aulas à distância. Por que essa plataforma em si? Primeiro, que ela é uma plataforma onde eu vou ter como direcionar vídeos, como direcionar atividades, material para leitura, exercícios, e dependendo do tipo de exercício que você opte por colocar, você mesmo já tem um exercício corrigido. O aluno já visualiza ao término do exercício quais foram as questões que ele acertou, quais foram as questões que ele errou. Então, isso minimiza muito do trabalho do professor. Eu, particularmente, adoro trabalhar com essa plataforma. É uma plataforma muito simples de você acessar, é uma plataforma muito simples de você colocar material, e ela é tão arrumada, ela é tão arrumadinha que o aluno visualiza aula por aula, entendeu? Então dá para você colocar ali aula 1 e conteúdo esse. Por exemplo, eu dou um curso de preparatório para o IELTS. Eu tenho uma aluna que faz preparatório para o IELTS. Então eu dou aula para ela todos os dias. Então eu coloco semana 1, e naquela semana eu divido aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. E em cada aula eu coloco ali o tópico. Ou é um reading, ou é um writing, ou é um listening, ou são testes de listening, ou são testes de reading and writing, em que ela entra, faz a atividade, e a atividade é direcionada para mim, para correção, para elaboração. Então, assim, é muito interessante a utilização dessa plataforma. E, além do mais, para quem está começando, eu acho mais interessante ainda, primeiro porque ela é uma plataforma gratuita e você pode colocar até 30 alunos. Então, até 30 alunos, ela não tem custo para você. A partir do seu 31º aluno, aí sim ela vai gerar um custo de R$20 por mês, R$19,90 para ser verdade, para você alocar até 250 alunos. Então, é muito bacana. E o acesso é super fácil. Para quem não quer ter nenhum tipo de compromisso, ou utiliza a sua forma gratuita,
ou pode utilizar também o Classroom Google, né, do Google, que é muito legal também. Eu, quando comecei, eu utilizava bastante a sala de aula do Google, e é bem estruturada, é bem arrumadinha também, só que assim, eu me encantei pela sílabe e acabei ficando com a sílabe. Tá? Então, de padronização de material e de plataforma, a gente pode falar isso aí. Tá? E eu volto daqui a pouquinho para falar com vocês sobre, então, a própria gravação e como montar um estúdio e como a gente desenvolver as mídias. Ok? Até daqui a pouco.